Um império em expansão e enfrentando um inimigo invisível. Um continente em franco desenvolvimento é atingido por uma doença que causava marcas negras sobre a pele. Olá, eu sou Paulo e vou apresentar para vocês a segunda parte do programa chamado Grandes Epidemias da História. Venha comigo para conhecer um pouco mais sobre cada uma delas. Acredita-se que a peste de Justiniano teve como origem o Egito, passando pelo Oriente Médio até chegar na cidade de Constantinopla. Ela chegou ao Império Bizantino no século VI d.C., durante o governo do imperador Justiniano, sendo que a peste provavelmente foi transmitida por pulgas de ratos infectados. Acredita-se que esses ratos, carregando pulgas infectadas, pegaram carona em navios comerciais e se espalharam pelo Império Bizantino. Porém, além de carona em navios comerciais, a peste pode ter pego carona no exército bizantino, já que no século VI o imperador Justiniano estava travando várias guerras de conquistas territoriais na Ásia, África e Europa. De acordo com o arquivista do Império Bizantino, Procópio de Cesareia, a peste alcançou a cidade de Constantinopla no ano de 542 e teria causado mortes na escala de milhares, sendo que essa peste apareceu em várias ondas ao longo de 200 anos. Procópio de Cesareia listou os sintomas da peste de Justiniano: febre, surgimento de bubões, espécies de pústulas ou tumores na pele, principalmente nas regiões inguinais e axilares, possibilidade de delírios e entrada em estado de coma, possibilidade de aparecimento de bolhas negras do tamanho de lentilhas espalhadas pelo corpo, sendo que na fase final era comum o vômito de sangue. Do contágio até a morte, o tempo era variado. Segundo Procópio, isso poderia ocorrer rapidamente para uns ou levar vários dias para outros. As descrições literárias e os estudos biológicos sugerem que a peste de Justiniano foi causada pelo bacilo Yersinia pestis. Esse bacilo é o mesmo que atingiu a Europa no século XIV, porém com algumas variações genéticas. Estima-se que a peste de Justiniano pode ter matado até 50 milhões de pessoas, porém, pode ser difícil saber ao certo se esse dado está correto, visto que durante a peste ocorreram terremotos, guerras e até mesmo um surto de varíola. Já no século XIV, a Yersinia pestis foi uma das mais avassaladoras. A chamada peste negra do século XIV é considerada uma das epidemias mais trágicas da história. Ela matou 100 milhões de pessoas, cerca de 24 milhões de pessoas no Oriente e 1/3 da população europeia. A velocidade dessa epidemia tinha forte relação com o reavivamento comercial na Europa. Em 1334, a peste já tinha matado cerca de 5 milhões de pessoas na Mongólia e no norte da China. Em 1347, a peste chegou na Crimeia, um arquipélago grego, e na Sicília, ilha ao sul da Itália. Em 1348, embarcações genovesas vindas da Crimeia chegaram em Marsella, na França. No ano seguinte, boa parte da população da cidade havia morrido. Em 1349, a peste alcançou o centro e o norte da Itália e se espalhou para o restante da Europa. O médico francês Guy de Chauliac, que atendia o Papa Clemente VI, fez um relato sobre o impacto da peste na cidade de Avignon, onde a peste chegou em janeiro de 1348. Dividindo os efeitos da doença em 2 etapas. A primeira etapa era referente aos 2 primeiros meses de contágio. A doença causava febre, tosse com sangue e causava o óbito em cerca de 3 dias. A segunda etapa era referente aos meses seguintes após a primeira etapa. A doença passou a se manifestar com febre contínua, inchaços nas axilas e virilhas, e o óbito ocorria em cerca de 5 dias. Pairavam dúvidas sobre as causas dessa doença, e muitas foram as tentativas de explicar seu aparecimento. Castigo divino para purgar os pecados das pessoas, ou então a aproximação do Apocalipse. Também culparam os judeus que eram acusados de envenenarem as águas das cidades.
Terremotos e vapores ruins também eram justificativas, mas a população desconhecia que o principal vetor da peste eram os ratos que carregavam pulgas infectadas. Esses ratos se alastravam rapidamente pela Europa devido às péssimas condições sanitárias de suas cidades. As orientações para a prevenção da peste eram variadas, desde a abstinência de alguns alimentos, passando para o uso de ervas aromáticas para purificar o ar, até chegar na medida que realmente surtia efeito, que era evitar o contato com outras pessoas, ou seja, o isolamento social. Durante o surto da peste negra, alguns médicos decidiram tratar os doentes, às vezes mantendo distância e lancetando os bulbões com facas presas em lanças que tinham quase 2 metros de comprimento, ou então de maneira mais próxima, porém usando roupas e máscaras especiais. Algumas comunidades religiosas também se dispuseram no acolhimento e atendimento dos enfermos. Em menos de 10 anos, a peste negra mudou as sociedades europeias. Ela matou cerca de 1/3 da população, terras ficaram vagas, houve uma redução no contingente de mão de obra e militar, bem como provocou o enfraquecimento de nobres e da igreja. Estima-se que só depois de 3 séculos o nível populacional voltou a alcançar o mesmo nível de períodos antes da peste negra. Duas pestes, separadas por 7 séculos e que causaram a morte de milhões de pessoas. Mas e se eu falar para vocês que existiu uma outra doença que acompanhou a humanidade desde a antiguidade até o fim dos anos 1970? E outra, com altíssima taxa de letalidade, que até poucos dias atrás possuía vários casos na África. Na terceira parte desse programa, nós vamos falar sobre a varíola e o ebola. Enquanto isso, acompanhe nossas redes sociais para obter mais informações e outras novidades. Um grande abraço!